ver. Isso dá... Foi, tá transmitindo. Então, lá. Bom dia a todos e a todas. Imagino que está online, certo? Bom, eu vou falando aqui, eventualmente, acredito que estejam me ouvindo bem. Caso não tenha, alguém me acione aqui, por favor, da CESPRO, para que eu arrume algo. Mas, bom, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, falando um pouco das ações do governo do Estado, primeiramente nessa semana de inovação, né, onde a gente está organizando aí 4 grandes eventos, dentro de uma semana, eventos aí com atrações de renome nacionais e internacionais. Então, esse primeiro aqui, o Mainova, organizado pela CESPRO, grande parceiro aqui do Estado. Também a gente tem ainda o Smart City, né, organizado pelo pessoal do iCities. O da CESPRO aqui é a pauta, principalmente, né, a gente fala muito em indústria 4.0, a questão da capacitação, a questão do Smart City também, a gente fala muito de cidades inteligentes, de uma forma geral. Aí temos o ViaSoft Connect, onde a gente vai falar muito de empreendedorismo inovador, então com vários cases de sucesso aí. Também a gente vai ter uma abertura muito grande na área de GovTechs, onde a gente vai trazer também cases de sucesso aí, de ecossistemas de inovação, seja na esfera municipal ou estadual, aí bem-sucedidos Brasil afora. E também o CyberSec, que vai abordar muito a questão da cibersegurança. Então, você que gosta do tema, né, você que gosta de inovação, e eu falo muito, não nem gosta, né, inovação acho que deixou de ser uma questão de diferencial competitivo para ser questão de sobrevivência. Então, você que de alguma forma está no mundo de negócios, inspira isso, é importante que acompanhe a semana, que vai ter bastante insight, bastante coisa boa acontecendo. Então, primeiramente, em nome do governo do Estado, eu gostaria de dar boas-vindas aí a toda a turma da CESPRO e dizer que é um prazer estar aqui contando um pouco do que a gente tem feito aqui no governo do Estado ao longo aí desses anos, 2 anos de governo, um pouco mais de um ano que eu estou aqui na superintendência. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, me apresentando rapidamente, né, meu nome é Henrique Domakoski, eu sou superintendente de inovação do governo do Estado. Na realidade, eu gosto de me apresentar sempre como eu sou empreendedor. Minha origem é do mercado privado e estou com muito orgulho, muita honra servindo o Estado agora, liderando a área de inovação, né, com outros parceiros do governo, mas liderado pelo governador Ratinho Júnior, pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, enfim, tantos parceiros do governo. Mas eu vim, sim, da iniciativa privada. Fui vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, na área de novos negócios. E até é interessante, porque eu sempre fui um grande demandante do governo, né? Enquanto associação comercial, eu sempre cobrei muito o governo para, enfim, medidas de certa forma, vão estimular o desenvolvimento econômico, diminuir burocracia e assim por diante. Então, eu sempre fui mandante, hoje eu estou do outro lado do balcão. E é muito interessante isso, né? Mas eu me vejo muito como representante do setor produtivo dentro do governo. E aí eu tive o privilégio de estudar no MIT, que é uma das grandes escolas do mundo, né, na área de business, de uma forma geral, e que foi transformacional para a minha vida. Acho que foi muito claro, assim, entender o porquê MIT, Harvard, enfim, essas grandes universidades são o que são, né, e o legado que elas deixam para o mundo. E mais interessante ainda é ver que aqui, no Paraná, a gente tem um potencial muito grande, a gente tem muitos ativos, e, de fato, a gente pode galgar aí passos largos e ter excelentes resultados, né? Muito do que eles têm lá, a gente tem aqui, lógico, tem várias, a questão cultural é um pouco diferente, tem uma questão, né, desde burocracia, legislação trabalhista, etc., obviamente é diferente, mas tem muito, sim, a gente tem muito capital intelectual aqui. Eu falo isso até tendo como base
boa parte das pessoas que se destacavam eram brasileiros, né? E brasileiros que, acho que até pelo nosso modus operandi aqui, pela nossa forma de aprender, meio que, né, a se virar aí em ambientes de certa incerteza, você chega num lugar mais tranquilo, você performa muito bem. Mas muito do que a razão pela qual eles estão construindo aí muito valor mundo afora, a gente tem aqui, a gente pode fazer aqui também. Então isso me deixa muito orgulhoso e muito esperançoso. E aí quando eu voltei do MIT, eu fundei junto com a minha esposa. Eu fiz MIT, ela fez Harvard, aí a gente voltou, as duas ficam na região de Boston, né? Aí a gente voltou e fundou a Troc. A Troc é uma startup de moda circular, de economia circular. A gente se tornou aí em pouco tempo maior, tido como o maior brechó online do Brasil. E recentemente, aí faz mais de um ano e meio que eu deixei a companhia, que eu saí, não faço mais parte da companhia, um ano e meio atrás. Foi quando aí o governador me convidou para assumir essa área de inovação, justamente por conhecer aí como funciona essa lógica no mundo privado. E até interessante porque coisa de 2, 3 semanas atrás foi divulgado na mídia e a Troc fez um deal muito grande, um deal importante, na verdade, com a Arezzo. A Arezzo é uma grande grupo de moda nacional que comprou a Troc, justamente porque eles muito nessa linha de digitalização, de economia circular, né, de entender que o second hand, que é roupa usada, tem crescido muito e em pouquíssimo tempo vai superar o fast fashion. Então é algo que está crescendo muito e, enfim, e é muito legal porque, apesar de eu não estar mais na companhia, a Luana, minha esposa, que é a CEO da companhia, que continua, né, porque a Arezzo comprou um pedaço e ainda a Luana continua com 25% da empresa. Mas é interessante você, por ter vivido isso, esse ciclo, você sabe muito bem as dores de quem quer empreender, as dores, as dificuldades, quem quer realmente construir algo grande, algo disruptivo, né, algo transformador para a sociedade. Então, e trazendo isso para o governo, agora com essa visão, eu dando o governo, a gente tenta, de certa forma, né, ter o governo como um grande aliado, um grande apoiador de quem quer inovar, de quem quer empreender, né? E aí, mais para frente, a gente vai contar um pouco do que a gente tem feito, mas acho que ter essa visão do privado, do público agora é muito interessante, porque a gente pode construir ações mais alinhadas, mais assertivas, né, para o desenvolvimento do Estado. Mas vamos lá. Quando a gente fala, é importante ter em mente, quando a gente fala de inovação, aqui no governo, a gente sempre olha com dois enfoques, né? Porta para dentro e porta para fora. Porta para dentro, ali, se a gente olhar no ponto 3 e 4, né? Eu inverti ali, ponto 3 e 4, a gente está falando de porta para dentro, que é um governo mais ágil, um governo mais moderno, né? A inovação como forma de ter uma máquina mais eficiente, com metodologias mais modernas. Você tem um governo, em tese, né? Hoje a gente vive um mundo onde as coisas se transformam muito rápido, os ciclos estão mais curtos, né? Com novas tecnologias, novas startups, tudo aquilo que muda, a gente como cidadão, né? A nossa forma de pedir comida, de se locomover, de conversar, esse próprio evento aqui, digital, da forma que a gente está fazendo, né? Mas a máquina pública, ela vive na década de 80. Historicamente, isso, né? Não é Paraná, Brasil é assim. Então, quando o governador Ratinho Júnior trouxe essa pauta de inovação, né, é muito disso, a gente ter um governo mais alinhado com a velocidade do mundo real, né? Então, esse é o porta para dentro, um governo mais digital, onde a gente possa oferecer para a população serviços digitais, né, a transformação digital do serviço público de uma forma geral. Eu acho que esse é o porta para dentro que a gente sempre fala, né? Virar a Estônia, a gente sempre tem como benchmark, nesse caso, a Estônia, né? Que é tido como o país o governo mais digital do mundo, mais inteligente do mundo, né? Lá para você sair, você só precisa sair de casa para fazer 3 coisas: se você casa, se você separa ou se você compra um imóvel. Então, se você não casar, a única coisa que você precisa sair de casa sem poder fazer por celular, por exemplo, é comprar um imóvel. O resto você faz sozinho. E até um outro case interessante que me marcou recentemente, porque eu me mudei, né? Aí aqui, quando você se muda de um imóvel para o outro, né, você tem que
aí entrar em contato com a Copel, pedir para alterar né, o endereço, gás, água, todo mundo. Né? Na Estônia, na medida em que você vai no cartório e transfere o imóvel, tudo isso vem junto. Então, você não precisa entrar individualmente em contato com os prestadores de serviços para tal. Então, aí se exemplifica um pouco o que a gente está olhando, o que a gente está mirando quando a gente fala de transformação digital do governo. Aí, porta para fora, essa visão de inovação mais vinculada a desenvolvimento econômico, a geração de emprego, geração de renda. Aí a gente fala muito de ecossistemas de inovação, fomento a startups. Né? O próprio governador Ratinho, ele sempre fala que não existe programa social melhor do que geração de emprego e renda. Né? E, para isso, você tem que estimular o empreendedorismo, você tem que estimular a inovação. Tem até um dado do IBGE de 2018 que trazia, eles têm uma classificação que eles chamam de EACs, que são empresas de alto crescimento, que é onde as empresas de tecnologia, startups, etc., de uma forma geral, se enquadram. E essas EACs foram responsáveis por 70% dos novos postos de trabalho do Brasil. Então, você começa a ver um pouco o porquê falar de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo inovador como forma de gerar renda, né? A importância, o impacto disso, né? Realmente isso é importante para a geração de renda, a geração de emprego, consequentemente melhora da vida das pessoas. Entrando um pouquinho mais nessa linha porta para fora, né? O Paraná ele é hoje considerado, existem vários rankings, né? De classificação do estado, quão inovador ele é. O Paraná ele está nas primeiras colocações em todos esses rankings, mas tem um que eu gosto muito, que é um que saiu da CAT recentemente, né? Que ele mede critérios, não só critérios de input, mas de output também. Porque quando a gente fala de inovação, é muito normal você querer olhar quanto o governo investe, né? O quanto, muito critério de input, né? Quanto você faz, mas não o resultado que isso gera, que é o que efetivamente importa, né? No final do dia, o que aquilo impactou a sociedade. Então, e essa pesquisa da CAT, ela traz muito essa visão de quanto emprego, né, o setor de inovação e tecnologia gera, quanto as empresas faturaram. Então, isso tudo, e nesse ranking especificamente, o Paraná está em segundo lugar, né? Só perde para São Paulo, e ele foi, em 2019, o estado que mais cresceu. Então, isso demonstra um pouco desse nosso DNA empreendedor, DNA tecnológico que a gente tem, e o trabalho que tem sendo feito também para reforçar isso, né? E muito disso, é importante falar assim, hoje o Paraná a gente tem 9 ecossistemas regionais de inovação, né, distribuídos. A gente tem nosso setor aí da academia, de uma forma geral, ela é muito distribuída. Nós temos, além das 7 universidades estaduais, as 4 federais, diversas privadas, a gente tem mais de um polo universitário, mais da metade das cidades do estado existem pelo menos um polo universitário. Isso é fundamental para que porque inovação se faz com gente, né? E aí a capacitação de forma geral é fundamental para isso. A gente também, enfim, tem uma série de incubadoras, né? Mais de 100 incubadoras, aceleradoras, 18 parques tecnológicos, em que a gente tem muitos ativos no estado. E o desafio, né? E aí eu vou chegar um pouco mais na frente, né? Falar desses desafios. Aqui também é uma outra ilustração, mas que mostra a mesma coisa, dos 9 ecossistemas regionais. Mas o importante, né? Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir trabalhar cada vez mais unido, porque a gente tem muitos atores e ativos e, de certa forma, ainda se encontram um pouco isolados. Quando a gente fala né, acho que aqui todo mundo conhece a questão da tríplice hélice, né, da inovação, ou no Brasil fala muito da quarta hélice também, né? A tríplice seria governo, academia e setor privado. A quarta, aí a gente está falando da sociedade civil como um todo, né? Então tem o Sistema S, as cooperativas, que também são muito fortes aqui no Brasil. Mas esses 3 atores, né, de forma sinérgica, estarem próximos, isso é fundamental para que a inovação aconteça. E é isso que a gente tem trabalhado. Eu vou dar 2 exemplos claros disso. Acho que eu vou chegar, acho que no próximo slide eu falo um pouco mais disso, mas é importante dizer que a nossa visão, né, que inovação é um esporte coletivo, não é um esporte individual.
E dentro dessa coletividade, né, da tríplice hélice, a hélice, o protagonista não é o governo, não é e não tem que ser. O protagonista é o empreendedor, o protagonista é a academia, o pesquisador, são eles que geram valor. Né? O papel do governo, obviamente, que é importante, mas o papel do governo é como um grande catalisador, diminuir barreiras, né, diminuir burocracias, fazer essa sinergia aí, a união desses atores, porque isso nós temos condições de fazer. Né? Então, é essa forma que a gente vê a inovação, quando a gente olha da porta para fora, atuando nos gaps onde o mercado não atua. Quando a gente fala de startup, também eu vou falar mais para frente um pouquinho disso, mas quando a gente fala de startup, né, do ciclo de vida das startups, o mercado cuida muito bem de determinado ponto para frente. O que a gente tem que olhar é desse ponto para trás, para fazer com que esses empreendedores cheguem mais maduros para o mercado. Então, aqui, rapidamente, são assim, as áreas prioritárias, né? A gente tem que, infelizmente, a gente não pode olhar para tudo, então a gente olha para aquilo, a gente gosta muito da questão da vocação regional, aquilo que o Estado é mais vocacionado, então, questão de agrotech, por razões óbvias, né? A questão de health tech, biotecnologia, isso é muito interessante, porque, independente de pandemia, a pandemia, né, a área de health tech se tornou mais importante ainda, mas antes disso a gente já olhava, especialmente porque, por duas razões meio óbvias, né? E o governador sempre fala, né, faça óbvio bem feito, é isso que precisa. Mas a questão de saúde, né? A saúde está muito vinculada à qualidade de vida da população. Então, se você melhora, né, com tecnologia, você consegue melhorar a qualidade de vida da população, você, enfim, isso é fundamental. Outro ponto é porque a área da saúde ela gasta muito, ela custa muito. Então, se você consegue ter ganhos, eficiência através da tecnologia, também isso vai impactar numa redução de custo importante para o Estado. Energias sustentáveis e renováveis, né, também pelas razões lógicas aí do Estado, cidades inteligentes, outra pauta super importante, está muito ligada à qualidade da população, sociedade 5.0, e aí de forma transversal tudo isso, transformação digital e desenvolvimento sustentável. Aqui, quando a gente fala da tríplice hélice, né, da importância, ou da quádrupla, da importância de trabalhar junto esses atores, acho que a lei da inovação, que a gente entregou na semana passada, retrasado ou passada, não sei, não me lembro, acho que retrasado, para o presidente da Assembleia, Demar Traiano, deputado Demar Traiano, foi um grande avanço. Acho que esse foi um trabalho executado a várias mãos, uma parceria muito grande da SET, o pessoal do Detran se envolveu muito, aqui da Superintendência da Casa Civil, enfim, o pessoal do setor privado, de uma forma geral, também se engajou, se envolveu. Por quê? A gente está... e eu destacaria dois pontos que me fazem crer que essa lei é uma das mais modernas do Brasil. O primeiro ponto, talvez, é pela a forma como a gente facilita essa aproximação da academia com o setor privado. Né? Hoje, a gente tem aqui no Paraná, como eu disse no início, 7 universidades estaduais, né? Tem muitos pesquisadores, nós temos 40 mil entre mestres e doutores, para os senhores terem uma ideia, e muitas vezes a gente tem uma dificuldade de fazer com que esse conhecimento que é gerado dentro da universidade transborde os muros das universidades e impacte a sociedade. Então, e muitas vezes até porque a legislação não é muito clara nesse ponto, o que pode fazer, o que não pode fazer, se um pesquisador pode se envolver ou não com uma coisa privada, etc. Então, na lei de inovação, a gente traz muito isso, né? Como a regra do jogo para que isso aconteça. E outro ponto extremamente importante da lei é que também quando a gente fala de inovação aberta, né? Hoje o mundo, as grandes corporações do mundo falam em inovação aberta, falam e fazem, né? Onde elas se aproximam de startups porque reconhecem que sozinha elas não conseguem inovar, né, na velocidade que o mundo exige. Então, só que se empresas privadas, que são muito mais ágeis por natureza que o governo, já reconhecem isso, por que o governo não pode fazer o mesmo? Então, e a gente tem aqui muito uma questão a legislação é quase que proibitiva nessa direção. Então, por isso que a lei da inovação ela traz uma clareza de que forma a gente pode, startups, empreendedores, de uma forma geral, se aproximarem do poder público para nos ajudarem a resolver nossos desafios. E aqui, outro ponto muito importante, que é um desafio, até antes de entrar nessa reunião, o pessoal do governo do Espírito Santo me ligou, né, de uns programas que a gente fez de capacitação para querer entender mais, para ver de que forma, se eles podem replicar lá e tal.
que esse é um desafio não só brasileiro, né, de todos os estados, mas global. A falta de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia. Aqui no Brasil, no Paraná, pré-pandemia, nós tínhamos mais de 10 mil vagas em aberto. Pós-pandemia, isso vai aumentar certamente, está aumentando, né, porque as empresas estão se digitalizando e a necessidade de mão de obra capacitada vai aumentar. Além disso, a gente tem, além de ser uma área que paga bem, né, via de regra, mas a gente tem um vale de oportunidade aí também, que é com a disseminação do trabalho remoto, você ter a possibilidade de pessoas trabalharem nas suas cidades, né, em muitas regiões pobres, no interior do estado, trabalharem para empresas, não só no Paraná, mas no Brasil e no mundo, e receberem em dólar, muitas vezes, e consumirem na sua cidade, fazendo a economia local girar. Então, por isso que a questão de capacitação é fundamental, porque ao mesmo tempo que você vai gerar competitividade para as empresas paranaenses, você vai gerar mais renda circulando aqui no estado, né? Tem até alguns programas de incentivo, tá lendo recentemente, não lembro o nome da cidade americana, que, assim como historicamente a gente tenta atrair indústria para os estados, né, dando benefícios fiscais, etc., os caras estão dando incentivo, estão dando, sei lá, 10 mil dólares, algo do gênero, para a pessoa, alguém que trabalha na área de tecnologia, que esteja empregado, vá morar naquela cidade. Então, justamente com essa lógica de que ele vai gerar renda na região. Então, esse é um exemplo só que a gente lançou aqui, o Menor Aprendiz Tech. Menor Aprendiz Tech foi um projeto em parceria com o Senai, com o Sebrae e com o Senac, né, liderado, na verdade, pelo Senac, para capacitar jovens no setor de tecnologia. Esse foi um exemplo, né, mas eu confesso que aqui nessa área de capacitação a gente, não vou dizer que a gente fez pouco, né, mas é algo que a gente ainda tem que trabalhar mais. Acho que ainda tem que encontrar o modelo ideal para fazer essa capacitação mais ágil, né? Mas assim, a gente fez o Menor Aprendiz Tech, a Secretaria de Educação lançou, na verdade, disponibilizou vagas, cursos de programação para os alunos, né? E, enfim, a gente também está com uma ação que a gente vai lançar agora durante a Semana de Inovação com a Sejuf, que é chamado Nossa Gente Tech, né, que também é curso de programação para situações de pessoas de vulnerabilidade, em situações de baixa renda e tal. Então, a gente está endereçando isso, mas eu confesso que esse é algo que a gente ainda tem que ser mais agressivo, encontrar uma forma de sanar o problema de uma maneira mais eficiente. Aqui eu vou... Bom, acho que acabei estourando o tempo já, mas eu vou passar super rápido algumas ações que a gente fez, tá? Só como exemplo, né, do que a gente trabalhou nesses 1 ano e meio aí que a gente está à frente da superintendência, um pouco menos, e aí eu vou falar rapidamente também um pouco da retomada, de que forma a gente prefere, a inovação vai fazer parte da retomada econômica. Isso aqui foi uma feira de Health Tech que a gente fez no Palácio, justamente naquela linha que eu iniciei lá atrás, da importância de tecnologia e saúde, né? Então, a gente, por um lado, vieram prefeitos, representantes do setor de saúde de todos os municípios do Paraná, e, por outro, a gente convidou empresas de tecnologia para apresentar, para tentar fazer esse match, né? Porque o Estado, na verdade, ele é quem contrata, né, o serviço de saúde, geralmente são os municípios que estão na ponta. O governo ele tem uma função de repassador de recursos, tal. Então, não é o governo que contrata. Então, por isso a importância de trazer essas empresas e trazer os munícipes, né? Porque, caso contrário, dificilmente eles teriam uma oportunidade de conexão entre eles. Aqui, 2 exemplos, só rapidamente, que desdobraram disso. Um deles é o Oculus Orcam, que é uma empresa de Israel, que de fato possibilita que o cego leia, porque é um dispositivo que se conecta no óculos, e aí ele lê o que está no livro, ou o que está na frente dele, e transforma em áudio e passa para o ouvido da pessoa. Já está disponível isso na Biblioteca Pública Estadual, para deficientes visuais. O Alien Robô também é um equipamento que permite que em 5 minutos, menos de 5 minutos, seja feito um teste de acuidade visual, e aí a acuidade visual, e aí com isso, dependendo do resultado, você encaminha para responsáveis, né, para faça uma análise mais profunda. Então, esses são 2 exemplos que já estão rodando aqui no estado. Poderíamos mencionar outros, mas Saúde Tech foi outro programa legal que a gente lançou.
durante a pandemia, onde a gente selecionou 10 empresas, startups ou não, enfim, que tenham soluções tecnológicas para alguns problemas provenientes do coronavírus. E aqui é importante dizer, e também o resultado foi super legal, tem vários cases que já estão funcionando bem, né, que projetos que já estão impactando a sociedade, que sem esse apoio não estariam, né. Então, a gente, além de recurso, em parceria com o Senai, toda a estrutura do Senai, laboratórios e tal, e aqui vale 2 pontos mencionar, né, que dão um tom, até para não ficar sempre trazendo exemplos, se não vai dar tempo, mas o tom dos projetos que a gente faz aqui é sempre orientado à demanda, né. A gente identifica um problema na sociedade, então, aí sim a gente convoca nossos empreendedores, nossos pesquisadores, para resolver esse problema, né, e aí nós apoiamos nessas ações, né, porque sempre num sentido bem prático, pragmático, para que a gente possa ter a inovação impactando a sociedade. E outro ponto é sempre da parceria, né, a lógica que eu falei de inovação no esporte coletivo, de a gente sempre em parceria com o Senai, a CESP, e aqui mesmo dentro do governo, a Fundação Araucária, Celepar, SET, todos os atores, para que juntos a gente, de forma sinérgica, possa construir soluções mais inovadoras e eficientes. Isso aqui também, mais uma ótica de máquina pública enxuta e moderna, um projeto de carros compartilhados que a gente lançou, com o objetivo de reduzir o custo da frota pública. Hoje a frota pública é uma frota pesada, a gente tem mais de 20 mil carros, né, na frota, daí lançamos um custo de quilômetro rodado de R$ 6,60, lançamos o Táxi Gov, em parceria com os taxistas, que já caiu isso para R$ 3,30. Esse é um piloto com carros compartilhados elétricos, que em dando certo vai cair a menos de R$1. Eu falo em dando certo porque esse é outro paradigma que a inovação traz, né? E foi até interessante, uma experiência interessante, que a gente teve que responder um monte de pergunta aqui, porque... né, tramita aqui tudo na procuradoria, enfim, todos os atores do governo, e várias perguntas a gente não tem resposta, porque vai dar certo? Não sei, né? Estamos trabalhando para que sim, temos indícios que sim, que nos comprovam a dizer que essa modalidade vai dar certo, mas por isso estamos iniciando com um piloto, né? E aí você começa a quebrar esse paradigma de trazer soluções para teste mesmo, né? Que não necessariamente foram validadas. Bom, vou passar aqui o app. Ali o aplicativo de telemedicina também, que foi importante durante a pandemia. Aqui, esse é um mindset, né? Quando eu falei de startup lá no início, né, a gente gosta muito desse conceito de startup life, onde você tem, numa startup, né, ao longo da sua jornada, você tem diferentes estágios, né? Desde um simples PowerPoint até virar um unicórnio, uma zebra, enfim. Depende da moda, né? do tema da moda, mas brincadeiras à parte, na verdade, você, ao longo dessa jornada, o empreendedor precisa de diferentes auxílios. Então, a lógica aqui, a gente sempre cria programas para endereçar esses problemas, né? E sempre olhando mais para aquele estágio onde o mercado ainda não está olhando, né? Porque a partir de um momento já tem venture capital, já tem, enfim, N atores, e o governo tem nem competência, nem recurso, nem braço para atuar nesses estágios, né? Então, vamos atuar ali onde nos estágios onde o governo não está olhando. Então, esse é um modelo, essa metodologia a gente tem adotado aqui, tem dado bastante certo. Até durante a semana de inovação, a gente vai lançar o Prime. O Prime é um projeto em parceria com a Fundação Araucária, com a SET, onde vai permitir que as patentes, a gente tem no Paraná inúmeras patentes, né, que essas patentes vão ao mercado e se tornem ativos, se tornem produtos que vão ao mercado. Então, como a gente ajudar esse pesquisador a fazer que aquilo vire, de fato, uma empresa, algo que vai impactar a sociedade e gerar renda e gerar riqueza. E o Tecnova também vai ser lançado durante agora a semana, que a gente vai dar um apoio, vai ser um programa onde vai investir quase R$10 milhões para apoiar startups no estágio um pouco mais desenvolvido. Bom, prometo que eu termino em 3 minutos aqui, eu vou passar super rápido.
E, por favor, aí já vão mandando perguntas, tá? Eu provavelmente não vai dar tempo de responder agora, mas aqui deixo as portas mais que abertas para depois responder também. Perguntas e sugestões, para a gente é muito importante ouvir o que o setor tem a dizer, né? Mas aqui, falando um pouco de recuperação econômica, né? Eu vou citar aqui, por causa do tempo, duas ações, rapidinho. A primeira delas, a gente importou de Portugal, né? A questão lá, eles têm o voucher empreendedor, eu acho o nome, voucher empreendedor, se não me engano. A gente está chamando aqui de Voucher Startup Life, que é criar vouchers para apoiar o empreendedor nos seus diferentes estágios de vida, muito alinhado com o slide anterior que eu falei. Então, a gente tem, e especialmente, né, usando os ativos já existentes no Estado. Muitos estados fazem, vamos criar uma aceleradora. Legal, você pode fazer. Aí você vai competir com todas as outras aceleradoras e incubadoras que existem no Estado. Não faz sentido. Vamos, então, utilizar dessa estrutura que já existe no Estado, e apoiar o empreendedor, né, com recurso, enfim, de N maneiras, para que ele possa utilizar esses atores e ativos e acelerar o seu desenvolvimento. Então, esse é o conceito do Voucher Startup Life. Esse vai ser lançado ano que vem só, não vai ser lançado esse ano. A gente estima aí que vai ser algo em torno de 20 milhões de reais em vouchers que a gente vai desembolsar, né? Mas tem uma série de laboratórios, por exemplo, das universidades, etc., que seriam muito custosos para empreendedores terem acesso, mas que já está dentro do escopo do Estado, que isso fará parte do voucher, né? Mas aí, então, o valor, na verdade, será muito mais do que esses 20 milhões de reais. Esses 20 milhões, eu digo, em questão econômica mesmo, financeira mesmo. Startup Juro Zero é outra coisa que a gente tem conversado muito com a Fomento Paraná para dar o financiamento a Juro Zero para startups. Pitch Paraná é uma série de pitches que a gente organiza, até finalizou na semana passada, onde a gente faz esse match, essa possibilidade de pitch de startups para especialistas de mercado, investidores. E o Hub de Inteligência e de Inovação é um hub onde vai unir todos esses atores, muito que eu falei no início, na conexão, que às vezes é falha, então é isso que a gente tem trabalhado nesse Hub. Aqui, isso o que eu falei no slide anterior é da porta para fora, isso aqui é da porta para dentro, a questão da transformação digital e digitalização do serviço público. Hoje, custa para o Estado, isso a nível Brasil, cerca de R$ 42 para você atender o cidadão de forma presencial. Se você atende de forma online, isso cai para R$ 1,20. Então, a gente está falando de uma grande economicidade, além de você poder prestar um serviço melhor para o cidadão. Então, quando a gente fala na digitalização do serviço público aqui no estado do Paraná, é falar disso. Então, economia mais melhor serviço para o cidadão. E aí é importante dizer que transformação digital não é você oferecer pelo computador aquilo que ele tem físico, mas é você revisitar a jornada e entender como você dá esse serviço efetivamente de uma maneira que funcione para o cidadão, né? O cidadão está muito acostumado com o setor privado, aplicativos e, enfim, tudo que a gente consome no nosso dia a dia que é muito preocupado com a experiência do usuário. E aí a gente aqui no estado, de certa forma, a gente não olha, nunca cuidou muito disso, né? É meio que vem a mim porque você é obrigado a vir a mim. Então, o que a gente fala aqui na transformação digital é isso. A gente, além de, obviamente, ter esse viés de economicidade, que é brutal, né, que eu mencionei, também ter essa questão de um serviço, uma melhor percepção de serviço prestado pelo cidadão. E, aliado a isso, a gente tem que falar também em conectividade, né, porque você, infelizmente, ainda tem o Estado é muito grande e tem muitas áreas que não têm acesso à internet. Infelizmente, a conectividade não é muito boa. Isso atrapalha o desenvolvimento, tanto para o cidadão poder, enfim, ter prestação de serviço atendida, até mesmo empreendedores ou empresas que vão utilizar serviço de tecnologia que não podem utilizar porque a conectividade não aguenta. Então, a gente também está endereçando esse ponto com o Descomplica Telecom, que é um comitê criado aqui, junto com a iniciativa com a sociedade civil de uma forma toda, as telecoms, etc., especificamente para isso. Bom, por fim, eu acho que estourei meu tempo aqui, que é muito assunto, né? Cada slide dele até foi bem superficial, porque se fosse entrar a fundo
a gente não daria tempo, mas eu me coloco à disposição, né, não só para responder perguntas, mas para receber sugestões. Eu acho que o nosso papel do Estado que a gente tem que ter humildade também, ninguém conhece melhor o problema do que quem está na ponta, né? Então, para nós, a gente estar próximo, escutar, e aí ter, sim, a sabedoria e a eficiência de executar ações para melhorar as situações, esses problemas, esse é o nosso papel. Então, eu falo aqui, enquanto governo do Estado do Paraná, enquanto superintendente de inovação, podem contar conosco aí para juntos a gente construir esse Estado mais moderno, mais inovador do Brasil. Um bom evento a todos, contem comigo aqui, vamos juntos. Um abraço.